Qual é a receitinha para cocriação? Para isso eu vou fazer uma analogia com um cardápio de um restaurante, de uma lanchonete, para exemplificar. De acordo com o livro O Caibalho, existem 7 leis principais que regem o cosmos. E uma delas é a lei do gênero. E o gênero, ele não tem nada a ver com orientação sexual. Fala do princípio masculino e do princípio feminino. Você pode perceber que numa relação sexual é um homem que expele os espermatozoides, enquanto a mulher, a energia, o princípio feminino, acolhe. É o óvulo que acolhe o espermatozoide. E trazendo de uma forma mais palpável na manifestação de um desejo, o que é? É a gente emanar o nosso desejo, que é esse princípio masculino, e depois esperar receber ele, que aí é o princípio feminino. A mecânica quântica, ela já comprovou que há infinitas possibilidades e que a gente pode sim cocriar a nossa realidade. Então, fazendo uma comparação com um cardápio, é mais ou menos assim. Tá vendo? Olha quantas opções de porções, de bebidas, infinitas possibilidades. E daí, qualquer uma dessas possibilidades pode vir para sua mesa, pode vir para você. Mas quando você seleciona, é esse aqui que eu quero, essa batata frita aqui que eu quero. Você está definindo qual que é a realidade que você quer. E daí você faz o pedido. E você faz o pedido como se aquilo já fosse real. Você já se imagina comendo a batata frita. E no desejo você já imagina como se aquilo fosse real. Você já ouviu falar que a gratidão, ela é a frequência, uma das mais altas? E por que disso? Justamente porque a gratidão, você já está naquele sentimento de que você já tem. Você está agradecendo porque você já tem aquilo. Entende? Então, olha como é importante você desejar aquilo lá como se já fosse real. Eu já tô comendo a batata frita. Eu já tô fazendo aquela viagem dos sonhos. Então, feito o pedido, é o momento de você esperar. É como se você chamasse o garçom, olha, eu quero essa batata frita aqui, tá? Ou então um delivery, olha, eu escolhi aqui a batata frita que eu quero. Olha, o meu sonho é esse. E aí eu imaginei ele como se aquilo já fosse real e soltei. E é você soltar realmente, é você não colocar pressão sobre aquilo, ansiedade sobre aquilo, porque existe o efeito Zenão. O efeito Zenão, ele retarda o processo. Sabe aquela analogia assim, quando você fica olhando a água ferver, ela não ferve? É exatamente desse jeito. Mesma coisa acontece com o desejo seu. Se você ficar lá olhando no aplicativo, e aí, tá chegando? E aí, tá chegando? E aí, tá chegando meu lanche? Nunca chega, ele demora. Pode perceber, ele demora. Agora, justamente quando você tá... vai chegar mesmo? Você tem certeza daquilo? O lanche chega assim. Mesma coisa é o nosso desejo. É o princípio masculino, que é você emanar o desejo como se já fosse real. E depois esperar, que é o princípio feminino. E é você esperar com aquela certeza de que vai vir. Sem a ansiedade, sem a pressão. Porque lembra do efeito Zenão, quando você fica ali com ansiedade. Será? Será que vai acontecer? Será que o meu desejo vai se realizar? Aí é que ele não realiza mesmo. Justamente por causa do decaimento do átomo. E eu vejo que esse processo do esperar, que é o princípio feminino, geralmente ele acaba sendo um dos mais desafiadores de você fazer, justamente porque emanar o seu desejo é bem mais fácil, né? Agora, você ter a certeza de que ele vai vir e esperar, esse é um pouco mais desafiador. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo isso. E infelizmente estamos imersos numa sociedade em que a ansiedade, ela faz parte. E incrivelmente a sociedade ensina a gente a ser ansioso cada vez mais. E quando a gente está ansioso, a gente não está cocriando da melhor forma possível. Então fica até uma ressalva sobre como que é importante também a gente questionar as coisas que são ensinadas pra gente.
E como essas coisas ensinadas, elas acabam nos limitando, limitam o nosso potencial, entende? Então, vamos buscar cada vez mais inteligência emocional e saber lidar com a ansiedade da melhor forma possível, até pra gente estar co-criando da forma mais produtiva, porque a gente cria o tempo inteiro. Só que, se você tá vibrando na ansiedade, no medo, na angústia, é mais disso que é co-criado. Agora, por outro lado, quando você tá na alegria, no amor, na plenitude, é mais disso que você cria também. Então, só relembrando, use o princípio masculino a seu favor. Emane o seu desejo para o universo e sinta como se já tivesse acontecido. Lembra, a gratidão é uma das frequências mais altas. Emana ali por pelo menos um minutinho no dia, depois solta, esquece, vai fazer outra coisa. O importante é não ter ansiedade, é não ter pressão, é não ter dúvida, é saber que o teu lanche vai chegar. Você já selecionou ele no cardápio e agora você sabe que o lanche vai chegar à tua casa. Então, é o momento de você usar o princípio feminino ao teu favor, que é você esperar o lanche, esperar que o seu sonho vai se realizar. E quanto mais você conseguir durante o dia se manter em frequências elevadas, melhor será. Aqui a gente tem a escala de Hawkins, né? Olha a vergonha como ela é uma frequência baixa. Culpa, apatia, tristeza, medo. Agora olha frequências altas. Amor, alegria, paz. Então, quanto mais você conseguir estar nessas frequências elevadas de amor, de alegria, de paz, de contentamento, plenitude, melhor para você. E se manter nessas frequências elevadas é benefício para você mesmo. Lembra que a gente tem esse campo eletromagnético, que é formato de toros. Parece até uma maçã, né? Que você emana e volta para você. Então, se você tá emanando amor, alegria, isso sai e volta para você. Então, é até ser inteligente, sabe? Você se manter em frequências elevadas é você ser inteligente e você está enviando coisas boas e recebendo coisas boas. Então, lembra de usar essa receitinha da cocriação ao seu favor. Se mantendo em frequências elevadas, já sentindo como se já fosse realidade, emanar e também saber esperar. E saber esperar sem pressão, tendo a certeza que aquilo ali vai acontecer. Então, que possamos cocriar da forma mais efetiva e produtiva possível. Um beijo e até o próximo vídeo.